Olá amigos, hoje é quarta-feira, bem-vindos de volta ao canal. Neste vídeo trago 3 segmentos para vocês. A economia russa, depois as notícias internacionais, que são a resposta da Polónia aos drones russos na Polónia, a resposta da OTAN e, aliás, agora temos uma resposta firme dos Estados Unidos sobre isso. Fiquem ligados, por fim vamos ao segmento da linha de frente, começando pela economia russa. A Rússia pode reduzir a produção de petróleo após ataques de drones, segundo fontes da Reuters. 3 fontes diferentes do governo russo afirmaram que podem ter que interromper a extração de petróleo bruto devido aos ataques ucranianos aos oleodutos e aos silos de combustível. Se não é possível armazenar o combustível nem refiná-lo, já que 25% das refinarias estão pegando fogo, isso complica tudo. O que você vai fazer com isso? Vai para o lixo. Você tem que diminuir a produção, tem que reduzir a produção. Mas reduzir a produção de combustível, como alguns de vocês sabem, não é tão simples assim. Que você reduz agora e depois aumenta de novo no futuro. Algumas bombas de petróleo, alguns poços de perfuração de petróleo são projetados de uma forma ou funcionam de tal maneira que, se você reduzir o uso delas ou o petróleo extraído, não consegue aumentar novamente no futuro ou isso será muito caro. A Transneft, monopólio russo dos oleodutos, alertou produtores sobre possível redução da produção após ataques de drones da Ucrânia a portos e refinarias importantes. É sempre uma ótima notícia quando o maior posto de gasolina do mundo não consegue produzir gasolina suficiente. Isso se deve ao possível corte na produção de petróleo pela Rússia. Putin fez uma reunião sobre isso na segunda-feira, há 2 dias. Nesta reunião vimos ele pela primeira vez, está gravado, vamos ver o vídeo. Vimos ele admitir a desaceleração econômica. O otimismo de Putin sobre o estado da economia russa finalmente acabou. Agora ele não tem mais onde se esconder. Na segunda-feira, Putin reuniu-se pela segunda vez no mês com o bloco econômico do governo e destacou a forte desaceleração da economia russa. Ele parou de chamar o que estava acontecendo de pouso suave. Saber o que está por vir é catastrófico. Isso é verdade. Tudo, exceto o complexo militar industrial, já está fortemente estagnado ou em declínio na Rússia, e agora o complexo militar industrial também está estagnando. E aqui você pode ver todos os ministros ligados à economia na Rússia olhando seriamente para seus papéis, enquanto Putin explica que eles estão ferrados. Veja essas expressões adoráveis. Esta é Elvira Nabiullina. Considero-a uma das mentes mais brilhantes do bloco econômico russo. Ela é a líder do Banco Central russo, e eu diria que ela é muito competente, graças a ela. O rublo russo ainda não colapsou, isso também está ligado a ela. Há uma semana, a Rússia cortou a taxa de juros para 17%. Era 18%, depois 20% e 21%. Eles fizeram 4 cortes, de 21 para 20, depois 18 e agora 17. Agora, o número oficial da inflação russa é cerca de 81%, mas esse é o número oficial. Quero dizer, é a Rússia. Eles sempre manipulam ou publicam estatísticas conforme lhes convém. Então podemos supor que a inflação real é de cerca de 10 mais 12% talvez. O que é absurdamente alto, se você levar em conta que eles têm uma taxa de juros do Banco Central de 17% e a população russa ainda está retirando seus depósitos bancários. A linha vermelha mostra o dinheiro nos bancos da Rússia em 2025, a laranja em 2024. No final do ano sempre cai, porque as pessoas compram presentes de Natal e pagam as contas, seja lá o que for. Mas em 2025, isso se assemelha a uma lenta corrida bancária. Mesmo com a taxa de juros tão alta e você ganhando muito dinheiro se colocar em um depósito a prazo, as pessoas ainda estão tirando seu dinheiro dos bancos. Por que isso acontece? Pode ser que precisem do dinheiro para pagar contas ou comprar algo. Elas não confiam nos bancos. Ou terceiro, a inflação está muito mais alta do que a taxa de juros do Banco Central, que é de 17%. As pessoas não querem colocar seu dinheiro em depósitos a prazo, elas querem sacar e comprar alguma coisa. Então, esses 3 motivos são o que eu consigo pensar para explicar por que essa linha vermelha desce desse jeito. Eles estão sacando seu dinheiro na casa das centenas de bilhões de dólares, não é pouca coisa aqui.
E, ligado à pressão econômica na Rússia, a situação chegou a tal ponto que até os oligarcas escreveram uma carta conjunta ao governo e ao Putin, porque o governo é o Putin e o FSP, e essa carta foi vazada ao público por hackers. E acontece que nessa carta, esses oligarcas específicos, e você pode ver as assinaturas deles aqui na tela, estão pedindo ao governo para acabar com a guerra. As pessoas mais ricas da Rússia, donas de 70% a 80% da riqueza do país, pedem ao governo russo que encerre a guerra, porque estão perdendo muito dinheiro devido à desaceleração econômica. Por exemplo, a indústria do carvão, a indústria do ferro, ferrovias, aviação, indústria automobilística. Essas são as 5 indústrias que sofreram grandes impactos. Estamos falando de quedas de receita de 30% a 50%, metade do dinheiro simplesmente foi retirada dessas indústrias. No Ocidente a gente sabe, se esses percentuais acontecessem conosco, quero dizer, acabou, é falência, e o primeiro pacote de ajuda militar dos Estados Unidos, aprovado pelo presidente Trump, que não é aprovado por Biden, e que não é uma venda de armas, é um pacote de ajuda, o primeiro pacote de ajuda de Trump. Mas ainda assim começamos com outro, Drones Shahad, ou Get on Drones, que é um análogo do Shahad feito na Rússia. O KUR ucraniano divulgou os componentes do Shahad. Segundo o KUR, dentro da munição russa, geram 3 series o Lawyering, um análogo do iraniano Shahad 238. Há muitos componentes de fabricação estrangeira. Das 45 peças identificadas, metade são dos Estados Unidos da América, 8 de fabricantes chineses, 7 suíças, 3 alemãs, 2 britânicas e uma japonesa. E, por exemplo, olha esse motor, ou motor, como você quiser chamar, Sun Sky, certo? Olha esse Sun Sky nos Estados Unidos da América. Eles dizem que vendem esse motor por $1.199 nos Estados Unidos da América. É feito na China. Você pode comprar onde quiser como civil. Isso está no drone Shahad. Sem esse motor, o drone Shahad não seria A tão barato e não seria B tão fácil de produzir em massa. Então, graças a esse motor aqui, feito na China, vendido nos Estados Unidos da América, eles conseguem fabricar esse drone. Aliás, em 2023, essas eram as porcentagens de componentes nas armas russas. 72% feitos nos Estados Unidos da América. Isso foi há 2 anos, e as outras potências ocidentais têm 6, 5, 4 ou 3%. A maioria dos componentes vem do Ocidente, já que a Rússia não os produz e a China não fabrica ou não vende componentes de qualidade para a Rússia. Esses componentes ocidentais possibilitam a produção de armas russas em 2023, e o gráfico é parecido atualmente, o que me dói ver porque nós, no leste europeu, no norte da Europa, levamos isso muito a sério, pois compartilhamos a fronteira com a Rússia. Por exemplo, a Polônia fechou a fronteira para tudo, para questões econômicas, para trens, para ferrovias, para carros, para caminhões, sem logística. Mas se essas peças continuarem indo dos Estados Unidos da América para a Rússia e eles seguirem construindo mísseis que matam civis, isso me dói ver. Não quero encerrar este segmento com más notícias sobre os Estados Unidos. Pelo contrário, quero trazer ótimas notícias de lá. Pela primeira vez, o governo Trump aprova auxílio militar à Ucrânia financiado por aliados da OTAN. Agora você pode dizer, não foi a primeira vez. Trump já fez vendas de armas para a Ucrânia antes. Sim, ele fez isso. Ele assinou várias vendas de armas para a Ucrânia. E ele permitiu que pacotes de ajuda aprovados por Biden fossem liberados durante sua administração. O que ele ainda não fez foi aprovar o próprio pacote de ajuda dele. Isso não é um acordo comercial, é um pacote de ajuda. Ele aprovou o primeiro e fico muito feliz com isso. A Ucrânia precisa muito disso agora. O diferencial dos pacotes de ajuda de Biden é serem financiados pelos aliados da OTAN. Todos contribuem para o fundo que compra essa ajuda, 2 pacotes de 500 milhões. Mas esse dinheiro vai só para os Estados Unidos. Eles têm que comprar armas estocadas nos Estados Unidos. Esse é o termo desse pacote de ajuda. Então Trump ainda consegue fazer ser bom para os Estados Unidos da América, não sou contra. Se os Estados Unidos da América quiserem lucrar, tudo bem, contanto que a Ucrânia receba as armas. Isso diferencia dos pacotes de ajuda do Biden, que poderiam comprar armas de outros aliados da OTAN.
Os Estados Unidos da América financiaram a compra de armas de outros aliados da OTAN. Nos 2 pacotes de ajuda de Trump já confirmados, aliados da OTAN pagam aos Estados Unidos da América para comprar. Assim, os Estados Unidos da América lucram e vendem estoques antigos. Não vim julgar, mas agradecer. Isso é uma ótima notícia para a Ucrânia. Agora vamos falar sobre a Operação Zapad, um exercício de treinamento. Zapad significa Oeste em russo e é um treinamento conjunto das forças russas e bielorrussas. E eles treinam para tomar as Walkie Cap, é isso que é. Esse não é o motivo oficial, mas todos nós sabemos que é para isso que eles treinam. Para lançar paraquedistas nas Walkie Cap, cortar os estados bálticos da Polônia e então engolir os bálticos e atacar a Polônia, Putin entrou nesse treinamento, na verdade. Temos muitos vídeos do Putin participando, conversando com pessoas, vestindo esse uniforme militar. Temos o ministro da Defesa russo, Belousov, bem aqui cochilando, também usando um uniforme. É um clima muito bizarro nesses vídeos, sinceramente. Aqui está outro trecho dele caminhando. Cumprimentando os generais bielorrussos. O que é estranho, sabe? Não é o fato de Putin estar aqui. Tudo bem, se você quer fazer um ato de propaganda, tudo bem. O que é estranho é que também havia oficiais dos Estados Unidos, observadores presentes. Neste vídeo você vê Putin falando aos observadores dos Estados Unidos e outros. Havia observadores de vários países, mas os dos Estados Unidos tiveram um tratamento especial. Putin tinha um tradutor exclusivo para eles, não para outros países. Quero agradecer pela sua participação. Gostaria de agradecer pela sua participação. Espero que tenha sido útil. Espero que tenha sido útil. Do ponto de vista profissional. Do ponto de vista profissional. Mas do ponto de vista da recuperação. Então, quão estranho é isso? O ditador da Federação Russa, Putin, se dirige aos oficiais dos Estados Unidos, enquanto a mídia russa todos os dias diz: mísseis para Washington, vamos bombardear Nova York. Sabe, eles alimentam o povo russo com veneno para odiar os Estados Unidos. Enquanto isso, Putin conversa com os oficiais e agradece pela participação deles. É apenas uma combinação estranha de fatores. A confiança entre nossos países é útil? Do ponto de vista do alto nível de confiança e pressão entre os países, é... Obrigado por vir. Foi isso que ele disse. Quero mostrar quando os oficiais dos Estados Unidos da América chegaram à Bielorrússia para participar. Aqui estão algumas fotos. Vocês podem ver os oficiais dos Estados Unidos da América tirando fotos das manobras dos tanques e dos paraquedistas, descendo dos aviões, saltando. Neste vídeo, o general bielorrusso fala aos oficiais dos Estados Unidos da América ao chegarem ao local. Não tem muitas legendas, vou ler para vocês o que eu consegui. Olá. Obrigado pelo convite. Parece que o oficial dos Estados Unidos aqui fala russo, talvez seja por isso que ele foi escolhido. Estamos satisfeitos que você respondeu ao nosso convite. Como pode ver, não escondemos nada. Vou acelerar. Bem, como você pode ver, diálogos estão sendo estabelecidos entre nós dois. Eu gostaria de analisar isso de forma objetiva para dar suas avaliações objetivas. Fico feliz que você tenha encontrado a oportunidade de vir. Obrigado pelo convite. Os melhores lugares para observação são Yada. Você sabe, né? Eles estão trocando gentilezas. O principal é que as pessoas estão dizendo por toda parte: por que oficiais dos Estados Unidos estão presentes? Quero dizer, esses são criminosos de guerra. Por que eles estão aproveitando esse exercício? Embora eu queira me juntar a essas pessoas e dizer que isso é vergonhoso, participar desse exercício, assistir ou observar, eu tenho que ser realista aqui. Existe um motivo específico, não é o que parece. O documento de Viena, no âmbito da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, determina que exercícios militares que excedam certos limites, 9.000 soldados para notificação, 13.000 para observação obrigatória, devem ser comunicados. E observadores estrangeiros devem ser permitidos. Agora, a Rússia frequentemente subnotificou ou dividiu exercícios para ficar abaixo desses limites. Nós frequentemente solicitamos observações, e a Rússia tentou impedir isso.
Por exemplo, em 2017, eles alegaram que os exercícios envolveram 12.700 soldados, logo abaixo do limite de 13.000, mas na verdade usaram entre 70.000 a 100.000. Ao final, alguns observadores ocidentais, incluindo adidos de defesa dos Estados Unidos da América, participaram de certos eventos na Bielorrússia, mas sem acesso total. A OTAN reclamou publicamente que isso ficou aquém das obrigações do documento de Viena em 2021. Então, um ano antes da invasão em grande escala, a Rússia acabou alegando que mais de 20.000 participaram, mas relataram apenas 13.000, o que significa que oficialmente não havia necessidade de observadores. Eles têm tentado consistentemente evitar inspeções. A OTAN reclama disso há anos. Por isso, conforme o direito internacional de guerra ou militar, como preferir, isso foi assinado pela Rússia. Além disso, quando eles permitem que os Estados Unidos ou qualquer outro observador participe desses exercícios, eles realmente permitem. Quero dizer, os Estados Unidos da América estão presentes, são apenas os Estados Unidos da América seguindo o marco da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, que exige isso. O que é engraçado sobre esse exercício específico é que normalmente eles têm 10.000 soldados participando de um Zapad. Mas como a guerra na Ucrânia está acontecendo, a Rússia não está indo muito bem na linha de frente, e eles estão tendo esse problema de falta de pessoal. Neste caso, é o contrário. Eles afirmam que o número é maior, mas na verdade menos homens participaram. Talvez 10, 15, 20.000, mas eles alegaram 70.000 porque é a situação oposta. Eles não têm tantos homens assim para serem enviados para treinamento aqui. Eles precisam de homens na linha de frente. Relacionado à questão da mão de obra russa, eles também têm um problema de falta de equipamentos, especificamente defesa aérea. Por serem um país tão grande, com muitos alvos valiosos, precisam defendê-los todos. Os S-400, os mais recentes, quero dizer, também há os 500, mas são muito raros. Tem os 400 mais novos. Sistema de defesa aérea russo exportado. Uma bateria pode custar até $1 bilhão. Esse é o preço de exportação. E tem um país que pagou esse valor, a Turquia, um país da OTAN. Isso foi um grande problema. Em 2017, eles compraram os sistemas de defesa aérea mais novos da Rússia, enquanto operavam aeronaves ocidentais F-16. É muito estranho ter S-400S e F-16S no mesmo exército, mas foi isso que aconteceu. Agora, a Rússia está tão sem baterias S-400 que não tem reservas. Cada bateria que eles têm já está implantada em uma zona de combate. A Rússia está tão sem defesa aérea que pediu à Turquia para revender os S-400 adquiridos em 2017 por $25 bilhões. Meu Deus, o preço disso. Você teria conseguido Patriots, mas eles não venderam para a Turquia na época. Sanções, derrotas militares e demanda externa acabaram com os estoques de Moscou. Nenhuma reserva foi feita além daquelas já implantadas. Para a Turquia, os sistemas nunca foram integrados à OTAN. Seus mísseis envelhecem e a manutenção custa caro. Ankara está construindo sua própria cúpula de aço enquanto busca alívio das sanções, Countering America's Adversaries Through Sanctions Act dos Estados Unidos da América. Concorde ou não, Ankara, o próprio pedido é um sinal claro da pressão econômica que Moscou enfrenta por causa da guerra. E se eles realmente comprarem de volta, seja qual for o valor, é bom para a Turquia se livrar do desperdício. Isso mostra que a Rússia não consegue produzir sistemas de defesa aérea suficientes, como o S-300 ou S-400. Caso contrário, não iriam querer recomprar um sistema tão caro. Agora, meus amigos, vamos direto para a Polônia. O fechamento da fronteira polonesa, que eles fizeram de forma muito eficiente, acabou sendo exagerado. Na verdade, não foi exagerado. Você sabe, 95% das exportações chinesas para a União Europeia passam pela Bielorrússia, depois pela Polônia, e então entram na União Europeia. Então estamos falando de um gargalo comercial de $25 bilhões para a China, porque a Polônia simplesmente fechou a fronteira, assim mesmo, fechou tudo por causa do exercício de treinamento Zapad. Na segunda-feira, a China enviou uma delegação de alto nível à Polônia para tentar reabrir os postos de controle de fronteira, porque eles precisam que o comércio deles flua para a União Europeia, todos os pedidos da TMU, todo o AliExpress, Alibaba. Tudo o que vem da China para a União Europeia agora está cortado. Dezenas de bilhões dispersados na China.
Mas a Polônia permanece firme. Após 3 horas de conversas, Varsóvia rejeitou o pedido de Pequim para reabrir a fronteira com Belarus, apesar da pressão sobre o trânsito de mercadorias chinesas. O ministro das Relações Exteriores da Polônia, Sikorski, culpou o fechamento pelas ações destrutivas de Moscou e Minsk. Eles disseram que isso também é custoso para eles, os poloneses, mas necessário. Fico feliz em ver isso. Aqui temos um país que também perde centenas de milhões, a Polônia. Eles perdem centenas de milhões de dólares porque fecharam esse elo comercial entre a China e a União Europeia. Eles sofrem um impacto, mas fazem isso porque é o certo a se fazer e por segurança nacional. Eu adoro ver isso. Sancionar e prejudicar a Rússia afeta todos os países. Quem faz isso? Prejudicar a Belarus da mesma forma? Prejudicar a China da mesma forma? São pouquíssimos países que realmente fazem isso enquanto sofrem as consequências. E a Polônia é definitivamente um deles. Grande respeito ao governo e povo polonês por fecharem a fronteira e se manterem firmes diante da China. Vou te dar só um pouco mais de informação sobre isso. O fechamento da fronteira entre a Polônia e Belarus congelou uma rota-chave para as exportações chinesas para a União Europeia, levando Pequim a pressionar Varsóvia para reabrir e restabelecer o corredor de cargas, que vale 25 bilhões de euros por ano. Quanto dá isso? Uns 30 bilhões de dólares. Tá. Sim, é o trem, a carga, os caminhões, tudo da China para a União Europeia passa pela Polônia. Agora não mais. E vou encerrar esse assunto com as palavras do funcionário polonês, abre aspas. Garantir a segurança dos nossos cidadãos é a nossa prioridade. Destacamos que a decisão refere-se ao exercício Zapad 2025 russo-bielorrusso. No entanto, isso não quer dizer que a fronteira ficará fechada só durante os exercícios. Fico muito feliz em ver isso. Eles até fazem um pouco de pose. É como se dissessem, sim, é por causa dos zapates, esse é o motivo, mas podemos manter fechada por mais tempo se precisarmos. O motivo número 1 é a segurança dos nossos cidadãos. Adoro ver isso. Precisamos ver mais disso na União Europeia. Essas confusões começaram quando drones russos invadiram o espaço aéreo polonês há 1 semana e meia e só 4 foram abatidos. Depois, os drones entraram na Romênia e nenhum deles foi abatido. Bem, ontem este vídeo foi divulgado na Ucrânia, mostrando pilotos da tripulação do Mi-8 ucraniano e outro atrás, apenas com uma metralhadora leve, abatendo 6 drones Shahed com rajadas de metralhadora leve, que, em termos de guerra, termos militares, são quase de graça. Eles são tão baratos que não dá nem para comparar. 6 foram abatidos por um homem com metralhadora. Esses drones nunca ferirão civis ucranianos. Barato, eficiente e escalável. Basta comprar até mesmo os antigos Mi-8 se você quiser comprar um equivalente ocidental desse trem. O ponto dos metralhadores está abatendo esses drones no espaço aéreo da OTAN, com F-35S e F-16S com mísseis. Mísseis irá custando de 1 a 2 milhões de dólares, não dá, é uma vitória para a Rússia. Cada drone perdido, 2 e um míssil da OTAN perdido para derrubar esse drone, ainda assim é uma vitória russa, porque eles estão esgotando esses estoques muito limitados e caros. É assim que se faz. Polônia, Estônia, Letônia, Lituânia, Finlândia. A maneira mais barata e mais fácil. Coloquem os helicópteros no ar e derrubem esses drones com metralhadoras. Não custa nada, é fácil de fazer. Os metralhadores já sabem como atirar. Agora, meus amigos, começamos com o segmento final, que são as linhas de frente. E primeiro não iremos para Pokrovsk, não, iremos para Kupiansk. Porque em Kupiansk a situação está pior agora para os ucranianos. Este aqui é Kupiansk. Vou afastar um pouco para que você saiba exatamente onde estamos. Veja aqui. E eu continuo. É dia 15 de setembro neste mapa. Hoje é dia 17, mas este mapa demora 2 dias para atualizar. Só estou mostrando como ele mudou. Então, enquanto a situação está piorando, os russos afirmam que Kupiansk está cercada. É engraçado, porque não está. Mas também oficiais ucranianos afirmam que os russos foram repelidos em toda a região de Kupiansk, o que não é verdade. Além disso, porque se olharmos para o mapa, os russos estão avançando para a área urbanizada. Eles têm uma posição forte aqui, especialmente em Kindershivka. E esses campos bem aqui estão na área cinzenta, ou seja, sem tropas ucranianas, então esses campos definitivamente estarão sob controle dos russos nos próximos dias.
Agora, o centro da cidade de Kupiansk está muito perto das posições russas em Kupiansk. Terras de fronteira, subúrbios controlados pelos russos. A direção do ataque russo neste momento parece ser para controlar os subúrbios. Antes de ir para o centro da cidade, estão tentando algum tipo de cerco antes de avançar para o centro. Mas isso é o que eles costumam fazer, e nos últimos 3 dias eles avançaram e a situação está se deteriorando para os ucranianos. Os ucranianos poderiam contra-atacar, mas isso não é tão simples. Para contra-atacar nesses locais novamente, você precisaria de unidades especialmente treinadas como a 3ª Brigada ou o 1º Corpo Azov para fazer isso. No exército ucraniano, há brigadas de elite chamadas Superstar, especialistas em contra-ataques e conquista de território em situações extremas. Todas estão em Pokrovsk, nenhuma em Kupiansk. Então, essa contraofensiva não pode acontecer nessa área. Os ucranianos só podem se defender e trocar território por baixas russas em Kupiansk. Essa é a realidade atual. Mas agora vou afastar um pouco e levar vocês para a frente de Sumy, que fica bem aqui no Oblast de Sumy, que é ao lado do Oblast de Kiev. É o norte e leste da Ucrânia, norte da Ucrânia, e você pode ver que essa é uma situação bem diferente. Fico muito feliz em relatar isso e eu gosto muito dessa aqui. Fiquem de olho nessa área. Essa área aqui fica ao norte, coberta por um lago, isso é um lago, e ao sul. Ao atacar a Ucrânia, atacando as tropas ucranianas com unidades de drones e tudo mais, os russos não conseguem recuar. Eles não conseguem atravessar o lago e precisam evacuar pelas laterais, que já estão sob controle do fogo ucraniano. E essa é uma boa situação. Veja só, está melhor ilustrado aqui. Os russos ainda têm homens, embora este mapa não mostre. Os russos ainda têm homens nesse saliente antes do lago aqui. Eles não estão se saindo bem com isso. Dezenas de corpos de soldados russos em um lago ao norte de Kindativka e o cerco a outros grupos russos, especialmente a 800 e 10ª Brigada de Fuzileiros Navais após confrontos com o 200 e 25º Regimento de Assalto Separado e o que um blogueiro militar chamou de operação dando um peteleco no testículo. Veja, esta é a área do lago. Eles estão empurrando os russos para lá. Eles estão sendo eliminados, não tem como sair. São menos de 100 dezenas de russos, não centenas. Por que isso importa? Por causa de Alexiovka. Deixe-me voltar ao mapa, Alexiovka bem aqui. Esta é a nova área que os ucranianos acabaram de controlar. E agora eles estão começando a avançar nesses pontos a partir de 2 lados. As unidades russas aqui foram empurradas para o lago e agora os ucranianos podem avançar. E deixe-me ler seu relatório sobre quais unidades estão em Oleksivka, quais unidades russas. Então, quem os ucranianos estão tentando cercar? Você vai se surpreender. O canal do Norte, canal russo no Telegram? Alexievka terá que ser rendida. É uma questão de tempo e uma questão de quantas pessoas terão que morrer para perceber isso. Agora, a situação está se repetindo. Exatamente igual a Kandratovka, que estava meio cercada e com a maioria dos combatentes do 30º vindos do 41 ao 177 e 810. Outros foram enterrados. Agora nem lembro de todos. Quem está lá? Bem, citação literal de um oficial. Poucos são normais. Segundo o outro, os alcoólatras de Pengener não são bons o suficiente. Os indesejáveis foram, os indesejáveis se foram, e toda a nata da sociedade é a nata do topo. Eles recebem só 2 revistas, o resto fica espalhado até antes do ataque. Eles não têm munição enquanto estão parados, porque são perigosos para o exército russo e para si mesmos. Mas não é por isso que estamos falando. Agora, unidades do 2º e 3º Batalhões do 30º já estarão se deslocando para Alexievka para reforçar os que estão lá e evitar cercos completos. A questão é que, sim, a Rússia está enviando algumas unidades mais capacitadas para ajudar essas unidades. Quem são os indesejáveis, os mais baixos? Os viciados em drogas, os alcoólatras e os prisioneiros em Alexievka, todos eles são um perigo para si mesmos aqui? Nesta área específica, a Ucrânia enfrenta grandes chances de cercar Alexievka e eliminar essas unidades específicas de indesejáveis.
Mas agora, meus amigos, vamos para o setor mais quente, que claro, fica no leste da Ucrânia, em Bakrovsk. Aqui eu trago para vocês as orelhas de coelho do Perapilia e 2 dos cercos que as pessoas estão relatando neste momento. Essas pessoas se adiantam, principalmente corretores militares ocidentais e guerreiros de sofá, sabe? Eles dizem que isso vai acontecer, e eu também já disse que isso vai acontecer. A Ucrânia está atacando ao norte de Resina e ao sul de Nova Terezka. Mas essas coisas levam muito tempo. Tudo tem que dar certo. Isso é uma possibilidade. Isto aqui é uma possibilidade que pode acontecer se tudo continuar como tem acontecido. Mas as coisas normalmente não acontecem assim. Mas do que podemos nos orgulhar é que o primeiro corpo de Azov conseguiu isolar completamente esses 2 bolsões. E de novo você pode pensar, milhares de soldados? Não, precisamos ser realistas. Nesses bolsões há apenas algumas centenas de soldados. E também os ucranianos não controlam fisicamente. Eles não têm posições nessa área vermelha, eles têm posições em Mayak, bem aqui, e têm posições em Nikonarivka, bem aqui. E o que eles fazem? Eles têm setores de tiro aqui, onde? Nesse campo, eles podem usar tanques e armas leves, há uma floresta visível aqui. Eles vão usar drones para estabelecer fogo sobre essa ligação vermelha aqui. Eles não têm posições físicas aqui, mas os setores de tiro bastam para impedir recuos. E é isso que as pessoas dizem, que isso foi completamente cercado. Não foi. Foi isolado. Há setores de tiro no caminho de retirada, se é que dá para chamar assim. Desculpe meu inglês, às vezes misturo palavras, não conheço bem os termos militares em inglês. Mas essas unidades aqui foram isoladas, não fisicamente, mas pelo fogo cruzado ucraniano. Neste link, aqui está apenas outro mapa que te dá uma visão mais clara. Veja, este é Mayak, a unidade cercada. Falei há pouco sobre Nikonarivka. Se forem só campos abertos, eles atiram por cima. Se houver bosques e barreiras de vento no meio, eles vão usar drones para cortar a rota de retirada. Aqui há algumas centenas de soldados russos, não milhares. Vejo pessoas enlouquecendo com isso. Há cercos massivos, milhares. Não é o caso de jeito nenhum. Pulando pela linha de frente, encontrei este vídeo recém-lançado, um soldado russo fumando um cigarro enquanto eles têm um carrinho de jardim. No entanto, você chama de cardinal. Quero dizer, quando faço jardinagem, eu tenho esse tipo de carrinho para juntar minhas folhas e tal. Outro soldado sentado em cima dele fumando um cigarro. Eles têm uma bicicleta, um deles está seguindo com uma bicicleta. É uma situação engraçada. Devo dizer que não há problema em tropas usarem bicicletas para transporte e logística. Se houver estradas asfaltadas ou de terras secas, as bicicletas são muito rápidas para o exército, pois até um batalhão mecanizado se move. O quê? 5 a 7 km por hora a pé, mesmo com carros, pois fazem muitas paradas. Assim, as bicicletas são uma boa opção, mas não para o segundo maior exército do mundo, ou seja, a Rússia, que deveria ter centenas de milhares de caminhões. Definitivamente não. Neste próximo vídeo, vou apresentar para você um soldado russo em uma bicicleta elétrica ou em uma bicicleta comum, que pegou uma Baba Yaga ucraniana abatida, uma Baba Yaga que foi interceptada ou caiu, e a roubou para levar de volta para os seus companheiros. Um rotor ainda gira, e se você conhece essas Baba Yagas, já tentei controlar uma. Enquanto ela está subindo, ela vai levantar, ela não vai me levantar, mas ela tenta fazer isso. Esses rotores têm tanta força que vão te desequilibrar. Então, se você está pilotando uma moto dessas, um dos rotores está girando. Com um motor tão potente, é muito difícil controlar sua moto. E você pode ver que ele vai ter que parar. Um dos motores está girando, quero dizer, ele não consegue. Ele tem que parar para desligar o motor de alguma forma. Porque é como se estivesse te empurrando, sabe? Para o lado. É só uma situação engraçada. Agora, meus amigos, vamos para o segmento dos membros mensais do Buy Me a Coffee. E temos vários deles. Vou ler o melhor comentário do último vídeo para vocês. Lembram quando mostrei antes? Soldados russos usando papel higiênico para filtrar água parada ou água estagnada dos canos de drenagem na linha de frente. Bem, KSK Dejur diz que o papel higiênico de Artur Herri é especialmente projetado para uso das tropas russas na purificação da água.
É um luxo que lhes foi concedido pelo Sr. Putin por sua lealdade e dedicação inabaláveis ou fatais na causa. Continuem mandando esses ótimos comentários, meus amigos. Agora vou ler um deles em cada vídeo. Agora, no fim do vídeo, vou me arriscar a fazer um café. Nomes que eu não tinha por alguns vídeos e agora tenho uma lista. Vocês ouviram, vocês participaram. Temos um exército novamente e cada novo membro terá o nome pronunciado errado. Começamos com não é isso. Rian Slezak, Kim Lurken, Fugpautin, Silver, Urt Yames, Ian Emerson. Você me escreveu no Buy Me a Coffee pedindo para deturpar seu nome. Aqui está, Yames. Agora você é Yames e terminamos com Osama. Pin Login. Obrigado a todos. Se quiser que eu deturpe seu nome, o link para pagar um café está na descrição. Até o meu próximo vídeo, meus amigos, que será na sexta-feira. Não se esqueçam de se inscrever e voltar. Slavo Green e tchau.